No meio do segundo século depois de Cristo, Roma era um império intercontinental, enquanto a Índia produzia as primeiras imagens do Buda, pois até aquele momento elas não eram usadas no budismo. Mas os indianos copiaram a ideia das imagens dos deuses gregos e foram influenciados pelo movimento helênico depois da passada de Alexandre o Grande pela região. A Índia, conectada ao distante Ceilão, enviava navios com mercadorias para a Arábia e Egito, que depois seguiam para Roma, ao mesmo tempo em que o comércio do Mar Báltico no norte da Europa descia para o Mediterrâneo e as rotas vindas da Sítia, na divisa entre Europa e Ásia, traziam caravanas por caminhos do Império. Riquezas já fluíam entre Roma e China pela milenar Rota da Seda. O imperador Antônio Pio governou Roma por 23 anos, casando sua filha com o futuro imperador e filósofo Marco Antônio, que neste tempo ainda se dedicava aos estudos com os grandes mestres estoicos. Tudo isso estava acontecendo enquanto ainda viviam dois dos discípulos do próprio apóstolo João, que esteve ao lado de Jesus. Estes homens estavam agora idosos e se chamavam Papias de Herápolis e Policarpo de Esmirna. Ambos eram bispos na Ásia Menor. Nesta mesma época, quando ali também vivia o jovem Irineu, que um dia seria um bispo famoso em Lyon, na França. E enquanto Justino, que havia se convertido naquela mesma região, tinha cerca de 50 anos e defendia o cristianismo, agora vivendo na cidade de Roma. Durante o estável reinado do imperador Antônio Pio, entretanto, o cristianismo vivia uma verdadeira guerra interna, debatendo crenças, interpretações, a autoridade e tratando com as dissidências. Como disse o historiador Edward Gibbon, em História e Declínio do Império Romano, o teólogo pode se deleitar na agradável tarefa de descrever a religião conforme ela desceu do céu, envolta por pureza original. Ao historiador se impõe um dever mais melancólico. Ele deve expor a inevitável mistura de erro e corrupção que ela contraiu em sua longa permanência na Terra, em meio a seres fracos e degenerados. Bem-vindos à série O Segundo Século Depois de Cristo, uma narrativa histórica do canal Observatório 7 sobre o desenvolvimento das civilizações no mundo todo, com ênfase na história do cristianismo e apresentando de forma multidisciplinar o diálogo entre história, teologia, antropologia, arqueologia, ciência e arte. Curta, compartilhe, se inscreva e conheça nas playlists do nosso canal outras séries sobre outras épocas da história humana. O vídeo a seguir está repleto de generalizações e simplificações, usando imagens meramente ilustrativas, e apresenta a bibliografia abaixo do título, que é numerado conforme a ordem cronológica desta série. Segundo Irineu, Policarpo de Esmirna foi visitar Aniceto, que era o bispo de Roma em 150 depois de Cristo, para discutir a diferença sobre certas coisas. Coisas estas que ele misteriosamente não especificou, e focou no debate deles sobre a data da celebração da Páscoa, que vimos no episódio anterior desta série, que foi mudado pelo bispo de Roma, que tinha modificado a Páscoa do calendário judaico para cair sempre num domingo celebrado no início da primavera, o que, aliás, coincidia com vários festejos pagãos para o final do inverno e chegada da época do renascimento nas plantas e animais da Europa.
Policarpo, como um discípulo do apóstolo, não concordava e celebrava a Páscoa conforme o calendário judeu no 14 do mês judaico de Nissan. Irineu diz que Policarpo e Aniceto se entenderam sobre certas coisas, mas quanto à Páscoa, cada um seguiu de seu próprio modo, diferente do outro. Se discutiram a data da Páscoa, que Roma mudou para o domingo, poderiam estas certas coisas serem a respeito de um outro dia santo que os romanos também tinham mudado entre os dias de observância nos mandamentos bíblicos? Teria sido Policarpo um observador do sábado? Teria tratado com o bispo de Roma sobre a mudança do sábado para o domingo que estava acontecendo em todas as igrejas, especialmente impulsionada pelo exemplo da Igreja de Roma? O relato do martírio de Policarpo diz que Policarpo foi preso num sábado e que ele foi morto num grande sábado. Alguns acreditam que isso é uma evidência de que a comunidade de Policarpo ainda guardava o sábado como os apóstolos e ele foi pego em flagrante durante um culto ou por ter deixado de trabalhar, o que o identificou. De fato, era um costume judaico quando o sábado de uma festa como a Páscoa coincidia com o sábado semanal do quarto mandamento, chamar este dia de Grande Sábado, pois o dia de repouso semanal estava ocorrendo em conjunto com um sábado, ou feriado das festas religiosas judaicas, que também eram chamadas de sábado, porque esta palavra significa dia de descanso. Entretanto, Roma sempre foi pró-domingo e contra qualquer coisa do cristianismo que lembrasse judaísmo. No início, a Igreja de Roma fora composta por judeus conversos ao cristianismo, mas depois de tantas perseguições, o quadro étnico tinha mudado e os cristãos romanos eram gentios que se converteram e certamente carregavam a velha divergência entre judeus e gentios que vemos na carta aos Romanos. Nesta época vivia em Roma Justino Mártir, de origem romana, que se tornaria curiosamente um dos maiores defensores do cristianismo, mas era em si, inegavelmente, um antissemita. Justino nasceu de pais romanos em Samaria, na vizinhança da Judéia. No episódio desta série sobre o debate entre o sábado e o domingo, nós já vimos como Justino respirou em seus escritos um tom de antijudaísmo. Sabemos também que o antijudaísmo foi o tom dos primeiros pais da igreja, como Tertuliano, Marcos Minúcio Félix e Cipriano de Cartago, e isso é reconhecido tanto por historiadores seculares quanto por teólogos e pode facilmente ser conectado lendo as suas obras. Justino, que aparentemente se entusiasmou com a guarda do domingo quando migrou para a cidade de Roma e entrou em contato com a comunidade cristã da capital, foi tão somente o primeiro destes pais da igreja que tinham esse tom antissemita a publicarem obras contra as práticas judaicas, como por exemplo a de Justino, chamada Diálogo com um judeu chamado Trifo, onde ele pretende provar a este suposto judeu que Jesus é o Messias. Nesta obra, a visão de Justino sobre o sábado pode ser resumida como: número 1, o sábado foi dado apenas para os judeus, não tendo sido guardado antes disso. Número 2, literalmente Justino ridicularizava os observadores do sábado como gente de mente fraca, deixando claro que ele não guardava o sábado porque se considerava superior à mente dos judeus. Estes dois argumentos mostram que ele, além de preconceito com os judeus, ele depreciava-os como pessoas de mente fraca. Mas há também um terceiro argumento dele contra o sábado. O número 3, em diálogo com um judeu chamado Trifo, ele também responde uma pergunta sobre se os observadores cristãos do sábado seriam salvos. E ele afirma que sim, desde que não tentassem convencer outros a ser iguais a eles. Esse episódio sobre Justino e suas advertências contra os guardadores do sábado não é importante para definir se o sábado deve ser guardado ou não, porque essa é uma questão de fé e é um entendimento pessoal de cada um e deve ser determinado pelo texto bíblico. O texto bíblico nos manda guardar o sábado ou o domingo.
No entanto, essa questão de Justino para nós na história é importante para perceber que sempre existiram pessoas guardando o sábado ao longo da história e que haviam pessoas guardando o sábado naquele momento entre o período dos pais da igreja. Se não temos certeza se Policarpo tenha guardado o sábado ou não, pelo menos fica provado que muitos cristãos ainda guardavam o sábado até 155 d.C., sendo possível que este foi um dos assuntos que Policarpo disputou com o bispo Aniceto de Roma, incluindo a data da Páscoa, que Roma mudou para o domingo. Como Irineu nos relata que Aniceto e Policarpo não concordaram sobre a Páscoa, isso já nos mostra que o idoso discípulo de João não se submetia e não entendia o bispo de Roma como infalível sucessor de Pedro em assuntos de prática e fé, o que mostra que, embora já fosse influente sobre outras igrejas, o bispo de Roma não era um papa universal e Policarpo o considerava no máximo um bispo em igual autoridade a ele, ao qual ele tinha ido visitar para entender o porquê a comunidade de Roma tinha mudado a data da Páscoa e estava agindo diferente das demais igrejas. Pelo contrário, a visita de Policarpo nos leva a entender que o próprio Policarpo se considerava na autoridade de chamar a atenção e corrigir o bispo de Roma, outra prova de que o bispo de Roma ainda não era entendido como um papa. Quanto a Justino, ele havia saído da Judéia justamente na época das guerras judaicas, o que pode ter acirrado o seu sentimento antissemita ou antijudaico ao ver as consequências da rebelião dos judeus contra os romanos. Ele percorreu o mundo antigo, tendo se convertido na Ásia Menor, depois de ter devotado aos estudos de todos os tipos de filosofia, mas com preferência pelo platonismo. Ao se converter, Justino concluiu que o platonismo era a forma de filosofia mais próxima da verdade bíblica, sendo o melhor que o paganismo podia oferecer. No fundo de seu coração, Justino nunca deixou o platonismo totalmente, e ele tentou reconciliá-lo com o cristianismo, embora não tenha poupado suas críticas à filosofia, que ele chamava de monstro de muitas cabeças, criticando suas muitas escolas contraditórias. Entretanto, não poucos estudiosos da obra de Justino concordam que seu conceito platônico de alma e sobre a condição da alma após a morte foi totalmente influenciada pela obra Timeu de Platão. O historiador Hans von Campenhausen, em seu livro Os Pais da Igreja, diz que Justino teve uma compreensão vívida e tentou simplificar o dualismo entre corpo e alma encontrado em Platão. Para Platão, a alma era imortal enquanto o corpo era mortal, e a alma era imutável e o corpo era mutável. A alma era multiforme e o corpo era uniforme. No platonismo, a alma precisava ser libertada da prisão do corpo, algo, aliás, muito parecido com o próprio gnosticismo que Justino tanto combateu. Justino promoveu escancaradamente a releitura platônica do conceito de alma na Bíblia. E neste esforço de conciliar a antropologia bíblica e a antropologia platônica, vemos contradições e ambiguidades dentro da própria obra de Justino. Se por um lado, em diálogos com um judeu chamado Trifo, Justino declara a Trifo que a alma é imortal e parte da mesma mente que rege o universo, ansiando por ser liberta do corpo, como seria o reflexo de suas ideias platônicas, a Enciclopédia Católica de 1913, no tópico sobre Justino, declara que a doutrina da imortalidade natural da alma logicamente implica em existência eterna. Então, Justino rejeita, tornando este atributo dependente de livre vontade de Deus. Ao mesmo tempo que afirma claramente a imortalidade, de fato, de toda a alma humana, pois se a morte resultasse em insensibilidade, isso seria injusto com os ímpios e argumenta que a punição eterna lhes está reservada. A obra de Justino e seu pensamento sobre a vida após a morte é exatamente essa ambiguidade e esse mar de contradições que vai acabar formando o pensamento teológico cristão, especialmente o pensamento católico. Enquanto Ezequiel 18:20 argumentava, por outro lado, que a alma que pecar morrerá, e Mateus 10:28 diz que Deus
no inferno fará perecer tanto o corpo quanto a alma. Portanto, a alma perece, é destruída. A alma não é imortal. Justino ignorou que a crença de imortalidade da alma, que contrariava a Bíblia, em 1 Timóteo capítulo 17, onde ensina que a imortalidade é um atributo unicamente de Deus, que ali no texto é chamado de único Deus imortal. Embora Justino atribua condicionalidade à imortalidade da alma, mesmo assim, o grande apologista errou, estipulando uma consciência pós-morte, abrindo caminho para ideias como purgatório, inferno eterno e a percepção cruel de um Deus que precisa punir interminavelmente os perdidos que tiveram diferentes níveis e diferentes quantidades de pecado, contrariando também o conceito bíblico de que o juízo será segundo as suas obras, como está em Romanos 2, 6 a 8. E a própria morte e o inferno, por fim, devem ser consumidos para que seja recriada nova terra onde a morte já não existe, como é dito na Bíblia em Apocalipse capítulo 21. A introdução de tais ideias levou milhões ao longo da história cristã a se distanciar da religião cristã. Pessoas abandonaram completamente a fé, reagindo ao medo gerado pela concepção de um Deus que de fato nunca destrói o mal e que atormenta sem fim por toda a eternidade aqueles que o rejeitaram. Esse Deus acaba adquirindo um nuance cruel como alguém vingativo, cuja vingança nunca é saciada pelo menor que tenha sido o pecado. Mas Justino não era o pensamento geral dos pais da igreja. Entre alguns dos pais da igreja haviam ideias das mais diversas, como inclusive a ideia do aniquilacionismo da alma. Mas a força cultural do platonismo foi aos poucos contaminando a ortodoxia, justamente onde o gnosticismo tentou e falhou. Eu não quero com isso dizer que a ortodoxia se tornou herege, pois a ortodoxia, que com o tempo abraçou ideias contra a lei de Deus e a favor da doutrina pagã da imortalidade da alma, é a mesma ortodoxia que eu tanto admiro e que preservou a Bíblia e nos ajudou a ter um cânon. A grande virtude da ortodoxia é que ela nunca negou a Bíblia e nem sua autoridade, e é justamente por este fato que a ortodoxia é verdadeira, não por ter acertado sempre ao longo da história ou porque acerta em tudo agora, mas porque podemos questioná-la, podemos corrigir aqueles que pretendem estar na ortodoxia usando a própria Escritura Sagrada que está acima de todos nós. A grande virtude da ortodoxia é permitir o questionamento, diversidade e pluralidade em questões menores. Mesmo que eu tenha muitas diferenças com as conclusões de Justino, ou talvez com as suas, que está me ouvindo, eu quero agora reconhecer a gigantesca contribuição e a beleza da fé que eclipsa os erros teológicos de Justino o Mártir, coisa que outros pais da igreja também tiveram. Não nos esquecemos que na luta de Justino contra o judaísmo havia um outro lado da moeda, onde alguns mestres judeus desprezavam os cristãos como uma seita indevida. Não nos esqueçamos que se de um lado Justino carregou a imortalidade da alma vinda do platonismo, o mesmo Justino considerou o próprio Platão como insuficiente, o criticou e se posicionou tenazmente contra os gnósticos. E o mais importante, Justino lutou a favor da igreja contra o preconceito pagão, estando entre os primeiros que escreveram diretamente ao imperador. Justino foi um mestre em Roma, na época em que Policarpo fez sua visita cordial para discutir práticas da igreja oriental e ocidental, e dizem que nesta ocasião se deparou com Marcião, o inimigo comum de Policarpo, de Justino e do bispo de Roma, a quem o bispo Policarpo de Éfeso chamou publicamente de o primogênito de Satanás. Justino nem sempre acertou, mas sabia escolher o lado correto. E essa é uma grande lição para mim e para você. Nós podemos ter erros, e todos nós cometemos erros. Talvez você assista meu canal e considere que eu cometo erros, mas todos nós temos que escolher o lado correto. Qual é o lado correto?
mantenha-se ao lado das Escrituras. Mantenha-se fiel à palavra de Deus. Mantenha-se na Bíblia Sagrada. Esse é o lado correto. E se eu particularmente discordo do tom antissemita que estão nos escritos de Justino, que considero ter influenciado ele a combater o sábado em prol do domingo, e discordo do platonismo que ele acolheu, o qual importou a imortalidade da alma para dentro da teologia cristã, por outro lado, eu também reconheço ele como um gigante intelectual do cristianismo primitivo, bem intencionado, e acredito que ele nunca deveria ser culpado por mudar o sábado para o domingo ou por introduzir a imortalidade da alma dentro do cristianismo ortodoxo. Não, na verdade, os erros propagados por Justino já estavam lá antes dele. Eram fruto da própria cultura geral que envolvia a igreja. As crenças não mudam porque alguém desenvolveu uma conspiração. Elas mudam num lento efeito com muitas variantes sociais que ao longo da história vão alterando, vão modificando as crenças. E agora você entende o porquê do nosso título desta série, Segundo Século, Religiões em Mudanças. Justino era franco e direto, sem rodeios, por vezes até duro. Ele não abria mão de seu tom bíblico e denunciou o paganismo como motivador de perseguições por servir aos demônios, que temia perder o poder sobre os homens, caso eles conhecessem o poder do Evangelho. Para Justino e os pais da igreja, os deuses de outras religiões não eram apenas fruto da imaginação humana. Eles eram demônios ou anjos caídos que enganavam os homens, que precisavam ser avisados disso e despertados de sua ignorância. Justino via os pagãos como vítimas desse sistema, mas era especialmente duro com quem perseguia os cristãos. Hans von Campenhausen menciona que Justino respondeu aos juízes de Roma que, depois de muito tempo, ele tinha examinado cuidadosamente os escritos cristãos e tinha reconhecido verdades nos ensinamentos de Cristo e pretendia ser leal a isto, mesmo se isto não estivesse de acordo com as pessoas que eram escravas do engano, segundo ele. Curiosamente, Justino, que estudou todas as linhas filosóficas e repudiou o estoicismo em troca do platonismo, como cristão, foi condenado por adeptos do estoicismo. Justino foi um cristão complexo e não deve ser julgado anacronicamente, esquecendo que ele foi crente quando isso significava ser decapitado ou queimado vivo por sua fé. O martírio que ele acabou testemunhando na prática era justamente seu maior argumento contra os pagãos, pois ele dizia ironicamente que a morte foi o destino de todos os grandes filósofos, como Sócrates. Os martírios também uniram a igreja. Roma não reconhecia a Páscoa de Policarpo, mas nunca deixou de reconhecer o testemunho do idoso discípulo João, que sem dúvida inspirou Justino. O historiador Justo Gonzalez situa o martírio de Policarpo em 155 d.C., quando foi preso e ameaçado para negar Jesus Cristo e pronunciou sua famosa frase: "Eu o sirvo há 86 anos, e ele não me fez nenhum mal. Como eu blasfemaria ao meu rei que me salvou?" Levado para ser queimado vivo, suas últimas palavras foram: "Senhor Deus soberano, dou-te graças porque me consideraste digno deste momento, para que, junto a teus mártires, eu possa ser parte no cálice de Cristo. Por isso te bendigo e te glorifico. Amém." Diz o relato que as chamas o envolveram, mas não o consumiram, e foi dada a ordem para um soldado que o feriu mortalmente. A tradição diz que seu amigo Papias, da cidade vizinha de Herápolis, que também tinha conhecido João, também foi martirizado com Policarpo. O martírio de Policarpo foi um dos testemunhos mais fortes e emocionantes da história cristã, pois, ao mesmo tempo que os martírios comoveram milhares que se converteram pelo impacto da justiça e firmeza cristã diante da morte, o heroísmo dos perseguidos sempre tende a elevá-los acima do que realmente são. O martírio, indo além da admiração, foi para a veneração, e Justino e os demais que insistiram na imortalidade da alma haviam aberto o caminho
para uma nova forma de erro mortal dentro da igreja: a veneração dos mártires, que já teve início quando recolheram os restos mortais de Policarpo. Na Bíblia, nos é contado a história de muitos homens brilhantes, como Salomão, por exemplo, que construiu um templo ao Deus verdadeiro, mas depois edificou um templo aos deuses de muitas esposas. Mas, na Bíblia, há um Salomão que voltou a Deus no final de sua vida. No entanto, que não pôde mais resgatar a colheita das sementes que plantou no coração de seu filho Roboão. Apesar de sábio, Salomão fez muitas coisas belas. No entanto, também cometeu alguns erros. Assim foi Justino, e assim foram outros grandes do passado. A Bíblia e a história cristã estão cheias destas contradições, onde os personagens, em um momento, são heróis, e em outro momento estão cometendo erros. Pois a realidade do pecado é que há muito pouco de bom para se falar sobre os estranhos instrumentos humanos que Deus escolheu para fazer a sua obra. E assim Deus o quis, para que entendêssemos que a vitória da igreja e da fé foi unicamente por graça de Deus e por nenhum mérito dos homens que fizeram ou fazem parte dessa igreja.